Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Rússia envia 20 mil militares da reserva estratégica da Rússia para o fronte. O que é a reserva estratégica? É essa reserva que é uma pequena parte, lógico, acho que não vai fazer muita diferença, mas ela tirou 20 mil homens da reserva estratégica, é a reserva que está lá dentro da Rússia. Que não tinha sido mexida até agora. É uma reserva que, se precisar de repente fazer uma defesa, que tem alguém entrando dentro da Rússia, em algum ponto da Rússia, eles correm para resolver a questão, para defender. Ou eventualmente para atacar, se de repente o ditador da Rússia, na sua patologia criminosa, resolver invadir um país báltico, que ele já disse que tem vontade de fazer isso, invadir a Estônia, por exemplo, ou fazer uma atividade qualquer em algum outro país, ele tem essa reserva estratégica, que não são somente 20 mil homens, são muito mais. Porque na Rússia tem hoje mais de 1 milhão de tropas lá dentro, né? De uma maneira geral, 1 milhão de soldados, eu diria. Então, eles têm bastante gente lá ainda. Mas mandou 20 mil para fazer um reforço, nós já vamos ver isso, ali. E Moscou, então, ele mobiliza esses mais 20 mil soldados, já eram militares, já são treinados, das reservas estratégicas, não é mobilização nova, para tentar salvar a ofensiva no Donbass. Ele não está conseguindo avançar ali, está perdendo muita gente. Enquanto a Ucrânia retoma territórios e inicia nova contraofensiva. Neste relatório, revelamos como as perdas russas triplicaram na região sudeste. E a estratégia da Ucrânia que forçou o exército de Putin a recuar para a defensiva. Assista agora para entender o colapso do cronograma do Kremlin. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Deixem o like a todos vocês que estão assistindo, compartilhem e comentem sobre esse vídeo, sobre a resistência e a contraofensiva ucraniana. Eu conto com vocês. A Rússia está enviando 20 mil soldados da reserva para a região de Donbass, em uma tentativa desesperada de sustentar uma ofensiva terrestre. 20 mil homens, na minha opinião, na minha análise, não vão servir para nada. Ele já tinha ali na região de Pokrovsk, só para Pokrovsk, 170 mil homens. Já perdeu um monte daquela... Nem ele sabe quantos perdeu ali. É um número provavelmente muito maior. Tanto que existem russos que falam, né? Que já mais de 1 milhão, que o número oficial é mais de 1 milhão e 300. Eles disseram, não, é mais de 1 milhão e 500 mil soldados russos que já são as baixas do exército russo. Mas ninguém deu, nessas pessoas que eu conversei, o número final. Mas eles dizem que é bem mais. Este reforço que estão vindo de 20 mil soldados para a Rússia faz parte de um plano maior do Kremlin, que visa capturar toda a região de Donetsk até o mês de setembro. Então isso aí não vai fazer resultado nenhum. Tinha que trazer uns 300 mil ali para fazer um efeito, né? Mas ele não tem essa capacidade para trazer isso, que ele não vai desguarnecer toda a Rússia, né? E dados da inteligência militar da Ucrânia indicam que a Rússia possui atualmente cerca de 680 mil soldados no território ucraniano que está ocupado por eles, entre tropas que fazem a segurança, né, e fazem o policiamento, e aqueles que estão combatendo na frente de combate, ou seja, não é só na linha de combate, por exemplo, eles estão uns na cidade de Donetsk, de Lugansk, em todas as regiões ali, na Crimeia ocupada, então todo esse pessoal. A adição dessas novas tropas está buscando repor unidades severamente degradadas e fortalecer as linhas de frente para avanços que ainda não se concretizaram. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia destrói mensalmente o mesmo número de russos que a Rússia consegue mobilizar, o que ela vinha fazendo, mas que agora, nos últimos 2 meses, ela destruiu um número maior de russos do que ela consegue mobilizar, ou seja, a situação está crítica, então eles estão trazendo esses soldados, né? Apesar do recrutamento contínuo, Desculpem. Apesar do recrutamento contínuo, o tamanho das forças russas cresce apenas através do esgotamento das suas reservas estratégicas nacionais. O comando militar ucraniano observa que Moscou intensificou o recrutamento forçado, inclusive em territórios
temporariamente ocupados da Ucrânia. Estudantes universitários estão sendo alvos dessa mobilização, onde o fracasso acadêmico, alguém que é reprovado num determinado ano, é utilizado como ferramenta de pressão para o alistamento em cima dessas pessoas. Eu já comentei num outro vídeo, né? Enquanto a propaganda russa tenta manter o controle interno, o brigadeiro-general Paulo Paliza observa, faz um comentário, uma análise, que as perdas russas no Donbass triplicaram. Atualmente, o avanço russo é considerado mínimo, eu diria inexistente, né? Porque aquele negócio de 70 metros por dia, nem isso está acontecendo agora. Na realidade, eles estão indo para trás. Isso evidencia que os russos não possuem forças reais para implementar seus planos em 2026, na minha avaliação, pelo que a gente tem observado no dia a dia, os acontecimentos recentes e também nos últimos anos. A mobilização secreta na Rússia nunca parou, mas a falta de uma ideia que una a sociedade dificulta um anúncio de convocação oficial em massa. Por causa disso, até agora, o ditador da Rússia nunca fez. A Rússia não é unida em torno disso e, com certeza, haveriam protestos que poderiam significar um desastre para o regime de Vladimir Putin. O endurecimento dos controles nas redes sociais russas indica uma tentativa clara do Kremlin de manter a situação interna sob controle absoluto. No campo diplomático, as negociações político-militares estão suspensas, com a Ucrânia mantendo-se ativos apenas os canais humanitários, que são para a troca de prisioneiros. Analistas militares prevêem que os ocupantes russos adotarão uma postura defensiva em trechos da frente sul para focar esforços na região da província de Donetsk. A propaganda russa já prepara a população para este cenário de recuo, admitindo a incapacidade de manter pressão em várias frentes simultaneamente. Os planos de Putin de alcançar resultados significativos até maio estão fracassando, diante da postura defensiva e contra ataques precisos da Ucrânia. As forças de defesa da Ucrânia retomaram o controle de áreas significativas, incluindo a direção estratégica de Oleksandriivka. Aquela região está sob controle ucraniano. Não apenas a cidade, a região está sob controle, né? O que é muito mais. Blogueiros russos pró-guerra já admitem a possibilidade de uma guerra de trincheiras nas áreas de Kherson e Zaporizhia devido à pressão ucraniana. Pela primeira vez em anos, as forças russas estão reconhecendo oficialmente a necessidade de adotar uma postura defensiva em setores anteriormente ofensivos e já estão cavando trincheiras. O comandante em chefe da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, informou que as tropas ucranianas recuperaram aproximadamente 500 km² de território, somente no mês de fevereiro. Pode ser mais, mas eles não devem ter o cálculo final, justamente porque a Ucrânia continua avançando. Os russos estão mandando gente para lá para tentar segurar. A atividade de combate ucraniana resultou na libertação de muito território, ainda que precisa ser contabilizado nesse total. Foram realizados 228 ataques com mísseis e mais de 100 ataques aéreos contra alvos logísticos em território russo na data de ontem. Pela primeira vez desde a ofensiva de Kursk, a Ucrânia recuperou mais território em um mês do que os russos conseguiram capturar no mesmo período. A melhora no fluxo de ajuda militar internacional e o fornecimento de armas ocidentais são cruciais para sustentar esse novo momento da guerra. E quero comentar aqui porque a Europa, de fato, está honrando, está mandando o equipamento que ela tem, que ela produz para a Ucrânia. Isso está fazendo uma diferença porque a Ucrânia tem conseguido segurar o exército criminoso da Rússia e também fazer as suas contraofensivas. O exército ucraniano segue firme, desenvolvendo novas capacidades técnicas e corrigindo erros para garantir a expulsão total dos russos do seu território. A estratégia de degradar a logística russa continua com esses ataques e agora também está desmoronando o moral das tropas de ocupação no sudeste e no sul.
a Ucrânia demonstra que a superioridade de tática e a inteligência de campo são capazes de neutralizar a vantagem numérica bruta do agressor russo. E espera-se que, ao par desses 20 mil que eles estão mandando para tapar buracos, né, devem estar, porque eles não conseguem mobilizar um número suficiente de baixas russas, mandaram esses 20 mil para apenas repor os buracos acontecidos nos últimos 2 meses. Mas eles estão tirando soldados, como vocês viram, de todas as frentes, justamente para tentar interromper o avanço da Ucrânia no sul e no sudeste. E para reforçar também a região de Pokrovsk. O envio de reservas estratégicas pela Rússia confirma o esgotamento de sua capacidade operacional imediata diante da eficácia defensiva ucraniana e da contraofensiva. Com a retomada de territórios importantes e o aumento do apoio internacional europeu, a Ucrânia impõe ao Kremlin um cenário de derrota iminente no Donbass e a necessidade de um recuo defensivo histórico que a Rússia deverá estar fazendo brevemente por não estar aguentando a pressão ucraniana no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem, façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês, aqui vocês viram a verdade do que está acontecendo ontem, hoje e todos esses últimos dias. E peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.